Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia a todos. Eu estou lançando esse vídeo aqui no meu canal do YouTube, justamente para tentar explicar um texto que eu coloquei ontem no Facebook, tá? A questão é a seguinte, na verdade, eu não falei especificamente de mim, tá? Eu falei do que eu acredito, tá? Da efemeridade da vida, certo? De muitas questões que envolvem o ser humano, tá? Então, existem muitas questões como que o ser humano não sabe ainda e nunca vai saber, talvez, que é quem somos, de onde vimos, para onde vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, tá? E por que morremos, né? Por que não escolhemos aonde vamos nascer? Se vamos nascer na África, na América, na Europa, na Oceania, onde é que a gente vai nascer? Se vamos nascer com pais ricos, pais pobres, se vamos nascer doentes ou sãos, se seremos inteligentes, se não seremos. Essas são questões que estão aí no nosso dia a dia. Muita gente não pensa sobre elas e tal. Então, nesse mês que está se tratando de suicídio, porque o nível de suicídio está muito elevado, e o nível de suicídio está muito elevado em função da desesperança. Quanto a isso, não há dúvida, né? Há uma desesperança geral, né, no mundo, nas pessoas. Não se trata simplesmente de ter ou não ter. Muitos, talvez metade, ou quase a maioria dos que dão cabo da própria vida, são pessoas que têm dinheiro, que têm casa, que têm apartamento, tá? Que tem sua família, que tem sua vida. Mas quem comanda nossas ações é a nossa cabeça, tá? E o que a gente sabe é o que a gente pensa que vai fazer. Por exemplo, quando você sai de casa, aí você pode ficar assim 1 minuto ou 2 na porta de casa, pensando assim, traçando o caminho que você vai percorrer, o que é que você vai fazer. Nesse 1 minuto que você ficou, de repente, se você não tivesse ficado, você teria morrido. Teria acontecido um acidente com você e você teria morrido. Ou vice-versa, justamente esse minuto que você ficou foi que permitiu que você estivesse na hora errada e no lugar errado. Então nós não sabemos nada. O que nós temos são teorias, tá? Então, no meu simples, na minha simples visão, eu vejo que nós vivemos sob a ditadura das teorias. Então, nós temos a ditadura do cristianismo, nós temos a ditadura do islamismo, nós temos várias teorias religiosas que nos levam a crer, né? E crer, o ato de crer,
A fé é uma coisa que você acredita sem saber se de fato é verdade, não é verdade? A fé, a Bíblia diz que é o fundamento das coisas que não se veem, que se esperam, mas não se veem, né? Então não é provada a fé, não tem como você provar que aquilo em que você acredita é verdade ou não, não é verdade? Então, o que eu falei ontem foi em função de um pensamento geral, não falando da minha vida especificamente, tá? Então, embora eu pense dessa forma, não quer dizer que eu esteja pensando, por exemplo, em suicídio, né? Como um amigo meu me disse assim, eu vou me suicidar-me a mim mesmo, dando um tiro na minha própria cabeça. Certo? Isso dá até para rir, né? Então, veja bem, as igrejas tradicionais, só para pincelar, para o vídeo não ficar muito grande, nós temos a Igreja Católica. Quando foi que ela começou? Não, vamos voltar. Nós temos o judaísmo, né? O judaísmo começou muito antes de Cristo, né? Com o chamado Pentateuco. As tábuas que Moisés trouxe do monte, certo? São regras. Agora imagine, leia de novo os 10 mandamentos e veja se precisava Deus escrever aquilo. Não, ali são regras de prática, de convivência, tá? E tem muitas outras normas dentro do Velho Testamento, tá? Basta ler, certo? Se você ler a Bíblia de carreirinha ali, você vai ver que tem muita coisa, inclusive muita coisa absurda, né? E hoje, por exemplo, você tem no Candomblé, ou na Umbanda, Quimbanda, ainda sacrifício de animais e acha uma coisa absurda, pois na Bíblia está lá cheia de sacrifícios de animais, tá? Para purgar pecados. Então não é nada de estranho, tá certo? E às vezes a gente acha aí atribui a coisa do diabo, não tem nada a ver. Aliás, nem sei se o diabo existe, tá bom? Eu acho que o diabo somos nós mesmos. Então, essas igrejas tradicionais, Jesus Cristo veio, viveu aqui, né? Nasceu lá na Palestina, na região, lá na Judéia, e viveu sua vida, deu os ensinamentos, morreu numa cruz e tal, tudo bem. Acredita-se que ele é o Filho de Deus, que trouxe a mensagem de Deus aqui para nós, tá? Então, se escreveu muitas coisas, os apóstolos, os discípulos e muita gente escreveu sobre Jesus Cristo, né? Mas no século IV, ano 300 e pouco, 338 me parece, o imperador Constantino de Roma, que Roma expandia demais o seu poderio, né? A sua dominação, ele precisava uma coisa para unir. Nada mais óbvio para unir um pensamento de povos diferentes, que pensam de forma diferente, que têm seus deuses diferentes, tá? Normalmente naquela região ali, que é uma região que cada pessoa tem um deus, né? Na Índia mesmo, praticamente, cada pessoa tem um deus. Deve ter 1 milhão de deuses lá, 1 bilhão de deuses. Então, para unificar esse pensamento, então o Constantino foi muito inteligente, pegou aqueles escritos e começou a ideia do clero, criou aquele conselho e expurgou alguma coisa muita coisa que não estava de acordo com aquela mensagem que ele queria passar, que estaria coerente com a visão de Jesus Cristo, tá? E deixou os livros, né? 1.200 anos depois, Constantino, perdoe-me, o Lutero,
né? Martinho Lutero e Calvino se rebelaram contra isso, porque se tinha que pagar indulgências para purgar pecados, etc. E criou o protestantismo, não é verdade? Criou o protestantismo. Mas também não é uma teoria. Ele tirou alguns livros que os católicos aceitavam como sendo santos, e a Bíblia protestante, né, tem 66 livros, né, enquanto a católica me parece que tem 72. Então, o que acontece é que nós vivemos, mas não podemos provar absolutamente nada. Nem as pedras de Moisés. Não sabemos, por exemplo, se foi o próprio Moisés que cunhou aquelas pedras, né? Então, eu não acredito que foi um raio que veio lá e escreveu, não. Porque naquele tempo se escrevia, era batendo, era martelo e pedra, sobre pedra, né? E se escrevia. Então, meus amigos e minhas amigas, a vida aqui, como não tem muito sentido, né? Porque se você procurar um sentido para a vida, você no máximo vai dizer que, bom, é viver, é sorrir, é namorar, é amar, é ser feliz. Sim, mas isso não é sentido. Isso aí é a vida. Você está descrevendo a vida. Mas qual é o real sentido da vida? Qual é o objetivo da vida? Por que o nosso cérebro é tão grande? Mas fala-se sobre o livre-arbítrio. Será que nós temos mesmo livre-arbítrio? Primeiro, você nasce criança, que se não cuidarem de você, não amamentarem, você morre. Você cresce, se não colocarem você na escola, você fica analfabeto. Você cresce, fica adolescente, começa a namorar. Aí você descobre que está apaixonado por uma pessoa e que quer viver com ela a vida toda. Aí você casa. Mas será que você sabe realmente o que vai acontecer depois? Você sabe se você vai ter um filho doente? Você sabe se vocês vão se separar daqui a um ano? Você sabe se você vai se apaixonar por outra pessoa e vai deixar aquela e vai viver com a outra? E com essa outra você sabe o que vai acontecer? Não. Vou dar um exemplo. Pegue 2 copos de água, tá? 2 copos com a mesma quantidade de água e vire ao mesmo tempo no chão, em locais separados assim. Veja o que se forma. Vai ser 2 rodinhas homogêneas? Não. Isso é o caos. Isso é o caos. Nós vivemos num mundo caótico. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Certo? Então, eu fiz aquele pronunciamento em função justamente porque durante esse mês eu vejo as pessoas falando o tempo todo que a vida é bela, que a vida é maravilhosa, que devemos amar a vida e tanta coisa. Só que a vida não é maravilhosa coisa nenhuma. A vida só vai ser maravilhosa se você for bem, você for rico e você for um abestalhado. Se você não pensar no mundo, se você não pensar nas pessoas, se você não pensar
que 1/6 da população mundial, que é de 8 bilhões de pessoas, vivem ou na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Tá? Então você vai ser feliz. Se você não pensa em nada disso, você vai ser feliz. Ora, você tem para gastar, você tem seu carro, você tem sua casa, você tem sua família, você tem um bom trabalho, você tem tudo. Então, que se dane os outros. Não é verdade? Então, o meu pensamento é diferente. Eu não tenho nada com o que reclamar. Nada, absolutamente nada da vida. A vida me foi muito favorável. Tá? Não tenho nada a reclamar da vida. Agora, o que eu manifesto e o que eu manifestei é que a vida não tem tanta importância assim. Tá certo? A vida não tem tanta importância. As pessoas falam, por exemplo, de Deus, o tempo todo falando de Deus. Ontem mesmo eu recebi muitos comentários de amigos, apoio e tal, achando que eu estava querendo me matar. E é justo, é lícito, agradeço muito pela preocupação. Mas não é essa a verdade, não é esse o meu pensamento. O meu pensamento é de que a vida é efêmera e a vida é muito angustiante. Porque você vê a maioria das pessoas passando fome, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter água para tomar banho, sem ter água para beber. O que você vê são as indústrias querendo ganhar cada dia mais dinheiro, jogando dejetos nos rios, as pessoas bebendo aqueles dejetos, sejam químicos ou biológicos, tá? Então, muitos esgotos que são jogados sem tratamento. Então, as pessoas pensam no dinheiro. O dinheiro é que é o Senhor. O dinheiro é que é o Deus. Para muita gente. Tá? Então, Deus, nós acreditamos que Ele existe. Mas ninguém pode provar que Ele existe ou que Ele não existe. Aqueles que são fundamentados na teoria do caos, por exemplo, não acreditam que tudo é obra do caos. Eu, por exemplo, acredito que existe Deus. Agora, acredito que existe Deus de uma forma um pouco diferente da maioria. Existe um processo inteligente. Se você vir um cérebro dissecado e numa aula de anatomia, por exemplo, você vai ver a inteligência que está por trás daquilo. Cada coisa tem seu lugar, certo? Cada órgãozinho daquele tem um objetivo, seja da audição, seja da fala, seja dos movimentos do corpo, tá? Existem os movimentos elétricos, que são os comandos. Existem os hormônios da alegria, do humor, da tristeza, serotonina, dopamina, noradrenalina e muitos outros que nós próprios produzimos, certo? Então, existe muita coisa. Então, o mundo, por exemplo, a nossa galáxia, há uma ordem, um ordenamento muito perfeito. O Sol, ele está na distância absolutamente correta entre a nossa Terra e o Sol, né? Alguns milhões de quilômetros mais distante, seria tudo congelado. Alguns milhões de quilômetros mais próximo estaria tudo
quente de um jeito que não se poderia sobreviver, tá certo? Existe o mar, por exemplo, a própria Terra, que é um globo. É um globo. Aí você olha o nível do mar, parece uma linha reta. Não é verdade? Existe a gravidade. Por que você fica em pé sobre o chão? Porque tudo que você solta no ar cai no chão. É por causa da gravidade. Por que existe o peso das coisas? É por causa da gravidade. E isso mantém, por exemplo, a nossa força muscular para a gente poder se locomover. Então, há um processo inteligente. Não no meu ponto de vista, aí eu acredito, certo? Precisaria haver um princípio inteligente. A esse princípio eu chamo Deus. Agora, não quer dizer, e eu não acredito, que Deus está envolvido na nossa vidinha ridícula o dia todo. Há pessoas que rezam e oram o dia todo, que pedem as coisas e as mesmas coisas todos os dias. Aí ele pega aquele texto da Bíblia que diz: orai sem cessar, para que não caiais em tentação. E aí ele tem que orar o tempo todo. Até o ladrão faz o sinal da cruz na hora de roubar. Ó Senhor, ajuda para que dê tudo certo, que a gente assalte aquelas pessoas. É engraçado, não é não? Você já pensou nisso? Então Deus serve para tudo. Deus serve para tudo, tá? É uma saída fantástica para tudo. Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu quero dizer a vocês que eu não sou ateu, tá? Não sou ateu, mas também não sou crente. Então, quem sou eu? Um agnóstico? Bom, talvez, tá? Não sei se eu me enquadro no agnóstico, que é aquele que quer crer, mas aí tem outras evidências que impedem no de crer. Talvez eu até me encaixe nisso aí, tá? Mas digo a todos vocês que agradeço as manifestações de carinho, tá certo? Que tiveram comigo, com a preocupação, né, que tiveram. Mas eu quero dizer a vocês, aquela manifestação, não é que eu seja sempre do contra, certo? E não é que eu ache que as pessoas devem sair se matando aí, não. Não, nada disso. Não faço apologia ao suicídio, não é isso. Eu só estou dizendo, e eu só quis dizer, que o suicídio é uma forma de fuga para uma vida que, abastada ou não, é deprimente para a pessoa. A pessoa não consegue se inserir nesse mundo, porque nós não sabemos do futuro, porque você aos 24 anos não tem nenhum conhecimento sobre o que serão seus filhos que você está louco para ter. Você pode ter sorte. Existe sorte? Não sei. Você pode ter filhos saudáveis, maravilhosos, né? Eu mesmo tenho. Certo? Mais ou menos, né? Cada um tem seus problemas. Mas eu os amo. Sei que eles me amam. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a um minuto. Tá certo? Eu fui obrigado ontem, por exemplo, a extrair um dente, o siso. Estava me incomodando, um dos sisos.
E cheguei no dentista e simplesmente a anestesia não pegou de jeito nenhum. Eu já estava com a boca inchada de anestésico e o dente era tocar no dente doía. Então o que foi que eu fiz? Ela queria desistir, a dentista, eu digo, olha, continue, termine, porque a dor que eu vou sentir agora não é nem 1/10 da dor que eu vou sentir nos outros dias, ok? Então são decisões que a gente toma, tá certo? E olha, doeu pra cacete, viu? Mas estou aqui me recuperando, certo? Você vê que eu já estou falando normal. Pronto, e só quero agradecer a todo mundo. Vivam suas vidas, certo? Agora, um conselho que eu dou: pecado, 7 pecados capitais que os católicos lançaram, que a Bíblia, tudo que a Bíblia fala, a questão escatológica, às vezes Jesus virá para salvar os seus, essa questão de merecimento dos espíritas, tudo são teoria. Todas as coisas que estão escritas hoje, vou olhar aqui bem para você, todas as coisas que estão escritas hoje na Bíblia ou fora dela são teorias humanas. E essas pessoas se arvoraram dizer que foram inspiradas por Deus. Existe uma igreja, por exemplo, eu não queria citar a igreja, mas já que eu citei a igreja católica, os protestantes, eu vou citar os adventistas, por exemplo. Os adventistas, eles têm uma gurua, gurua que fala, não sei, chamada Ellen G. White, que determina todos os preceitos que eles devem obedecer, e ela, óbvio, evidentemente, que foi inspiradíssima por Deus. Será que é verdade? Será que não foi apenas uma ilação? Será que não foi apenas uma coisa consciente para criar uma denominação de acordo com aquilo que alguém acreditava? Então vamos pensar nisso. É nesse sentido que eu falo que se a vida não está ruim ou não está boa para você, se a cabeça não consegue conviver com o mundo, faça aquilo que lhe der na telha, tá? Porque depois da morte vem o silêncio eterno. É isso que eu acredito. Muito obrigado.